Nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio. Com essa frase de Mário Quintana, nós estamos lançando nesse momento o nosso canal de YouTube, a plataforma Almanac 60+. Trata-se de uma plataforma dirigida ao público nascido dos anos 1960 para trás e também para todos que se interessam com o assunto da maturidade saudável, né? Um envelhecer com saúde, com disposição. E isso é uma coisa que vem acontecendo bastante nos últimos tempos. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas com problemas com a senilidade, muita gente está vivendo muito tempo e com qualidade. E a gente quer mostrar, através desse canal, um pouco disso tudo, tá? E para a gente começar, no primeiro programa nosso aqui, que a gente está no ar, dentro do quadro que a gente chama de Gente que Tem História, a nossa primeira entrevistada é uma pessoa muito querida em Americana, ela é muito respeitada pelos pares, pela própria comunidade, é alguém que tem uma história bastante interessante e que vai poder contar muito para vocês. Eu sempre falo que ela é uma pessoa rica, não sei se em posses, mas eu sei que ela é muito rica em termos de amigos. Imagina que é alguém que todos os anos, acho que mais de 20 anos ou mais pelo menos, que eu participo dessas festas. Uma porção de amigos se reúne, e essa porção, estou falando, são mais de 20, se reúnem todos os anos para fazer uma festa para ela. Ela vai lá de convidada, onde a gente fica, ela é servida e ela é homenageada por todos nós. E uma coisa que é muito interessante é que todo mundo tem uma boa história para contar junto com ela e, ao mesmo tempo, tecer elogios. Se você ainda não sabe quem é, eu vou dar mais uma dica. Se você foi aluno do Instituto de Educação Presidente Kennedy, e foi nascido nos anos 40, 50, 60, e eu pedi para você falar, diga o nome de 5 professores daquela época. Eu tenho certeza que uma delas é a Fanny. Está aqui a Fanny, nossa querida amiga Fanny, uma pessoa por quem eu tenho muito respeito e amizade, uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que vai ter muita história para contar para a gente nesse nosso primeiro programa, tá? Fanny, a recíproca é verdadeira. Primeiro de tudo, eu quero agradecer de você estar nos recebendo na sua casa, uma casa interessantíssima. A Fanny, para quem não sabe, ela mora nessa casa aqui, eu não vou contar quantos anos, que ela é muito vaidosa, não tem Não tem problema não, eu entrei nessa casa com 5 anos de idade. Com 5 anos. Essa casa tem 82 anos. Exato. E a casa é uma casa muito interessante, a gente está nessa época de calor danado, é uma casa fresca, gostosa de morar. Ela, depois nós vamos mostrar um pouquinho dos quadros que ela tem aqui com os familiares, amigos, um monte de passagem, enfim, a Fanny tem muita coisa para contar para a gente, né? E eu gostaria, primeiro de tudo, Fanny, pedir uma coisa para você. Conta um pouquinho da sua família, porque você tem ancestrais muito interessantes para contar. Conta lá do seu pai, da sua mãe, conta um pouquinho para a gente. Bem, meu pai, Ângelo Olivieri, ele veio para o Brasil. Era italiano, de Verona. Vai ver que ele era parente do Romeu e Julieta, viu? Não. Essa história também do Romeu e Julieta está mal contada. Depois você conta direitinho para nós. Mas o papai veio... Meu pai morava na Itália, mas na época do Mussolini, meu pai foi considerado persona non grata. Não sei se eu devo... sim? Porque meu pai era um grande ativista, ele era contra o Mussolini, então ele foi embora para os Estados Unidos, como meu nono pai dele, que era meu nono Carlo, tinha negócio nos Estados Unidos,
mais precisamente na Pensilvânia. Eles tinham uma casa em Allentown. E, por sinal que eu tenho até a foto da casa aí. E o papai, ficando nessas indas e vindas para a Itália, dos Estados Unidos para a Itália, ele acabou fazendo o curso de técnico têxtil em tecelagem de seda. É bom que se frise isso, porque há uma certa polêmica aqui americana sobre outras indústrias aí. Aí ele veio dos Estados Unidos, morou 16 anos nos Estados Unidos. Em seguida, nós tínhamos uns parentes, a família Bertoldo, que moravam em São Paulo e tinham já uma tecelagem. E nesse ínterim, sabendo que o papai já tinha essa especialização, eles convidaram o papai para vir para a Americana em função de uma compra que essa família que nós tínhamos como parentes, da família Jones, que tinham comprado 6 ou 8 tiares da Suíça para fazer o tecido de seda. Então o papai veio porque não tinha ninguém que soubesse manusear esses tiares. E foi daí que ele veio para a Americana, se instalou aqui. Depois ele ficou junto com os Bertoldos, a tecelagem Santa Irene, que era ali na Rua 30, onde hoje é o Savenhago, agora, né? E nesse ínterim ele conheceu minha mãe. Meu pai estava com 37 anos quando conheceu minha mãe. Sua mãe não é nascida em Americana também, não? A mamãe foi nascida em José Paulino, que hoje é Paulínia. O meu nono, o papai da mamãe, ele era administrador da fazenda São Bento, da família Ferramola. Tanto é que nós temos muitos parentes lá em Paulínia, inclusive praticamente foram fundadores de Paulínia. Piva, Ferramola, Breda, Petrobon, tem uma avenida com o nome da minha tia, enfim, foram homenageados também lá em Paulínia por tudo aquilo que representaram na cidade. E eles casaram em Americana? E aí, o papai e a mamãe, meu pai e mamãe, minha mãe estava com 16 anos, papai com 37. Isso era uma coisa um tanto inusitada. Mas o meu pai já era um homem muito querido da família e tal. E casaram-se em 1932. O casamento foi realizado aqui em Americana e a festa foi ali na esquina. Na época, quando o papai casou, morava ali onde era o Bar Casa Verde. Era uma casa ali, né? E na outra casa da frente era onde moravam os Bertoldo. A festa foi lá, eu lembro que a mamãe contava, né? Então, a intenção do papai era casar aqui no civil e depois ir para a Itália, para casar na Itália, junto da família dele. Só que estourou a Revolução de 32 e o meu pai não pôde sair do país. Inclusive, ele tinha negócios em São Paulo. Eu tenho aí a carteira dele até hoje de salvo-conduto. Ele tinha que apresentar no trem para São Paulo. E o tempo foi passando. Nesse ínterim, papai comprou os 2 terrenos aqui da família Jones, porque aqui tudo era da família Jones, e acabou construindo essa casa aqui,
que tem 82 anos mais ou menos. Aí, o tempo, como eu disse, o tempo foi passando e ficou o casamento civil. Quando minha mãe teve o primeiro filho, que infelizmente meu irmão faleceu ano passado, ele tinha o nome de Carlos João, Carlos do meu nono paterno, João do materno. E quantos irmãos vocês eram? Cinco. Mas eu tive uma irmãzinha que faleceu com 2 meses. Ela tinha o nome da minha nona da Itália, Teresa. Depois sou eu. Meu nome era de uma sobrinha do meu pai, que por sinal lá na Itália eu fiquei sabendo depois que eu tinha uma prima, Antonieta Fani, Liliana Fani, em razão dessa sobrinha que meu pai gostava muito. Nesse ínterim, eu nasci, depois veio a minha irmã, a Marilene, que hoje é viúva, né? Tem um filho e uma neta. Depois o Ângelo, que infelizmente faleceu em acidente na estrada, né? Ele era engenheiro agrônomo? Engenheiro agrônomo. E até gostaria de fazer um comentário sobre os meus irmãos. Acho que à vontade. o Carlos, ele fez contabilidade, depois ele ganhou bolsa de estudos e foi fazer economia, da primeira turma de economia da PUC. Inclusive, eu tenho um livro aí, dedicatória do Dom Agnello Rossi para ele. Que legal. Escrito ao Solene Carlos João. Ele era muito, muito inteligente, muito quieto também. Depois eu também fiz o curso de magistério, ganhei bolsa de estudos através da Escola de Comércio. Só que eu fiquei em segundo lugar e a Janete Caligares que ganhou em primeiro. Mas ela não quis. Então o prefeito era o senhor Abraham, me chamou lá e eu já tinha me posicionado que eu queria fazer letras. E fui procurar a Inesita Vorschek para me ensinar latim, porque eu não tinha na Escola de Comércio. Aí o senhor Abraham falou, Fani, seu pai tem condições, o seu irmão já está ganhando uma bolsa, né? Desista para alguém que precisa. E essa bolsa foi para o professor Wilson Camargo. O que me satisfez muito, porque foi um grande professor, um excelente professor. Voltando um pouquinho aí na minha mãe e no meu pai, aí, como eu disse, quando terminou a guerra em 45, nós não tínhamos notícias da família. Eram muito poucas as notícias que vinham da minha família lá da Itália. E inclusive da minha nona. E o meu nono, Carlos, já tinha falecido, porque meu nono tinha uma estabilidade financeira muito boa, ele tinha muitas propriedades, inclusive tinha uma vila próximo a Verona que se chama até hoje San Giovanni Ilarione. E o meu nono, o Banco da Itália faliu, o meu nono teve um AVC e perdeu muita coisa, ficou muito pouca coisa. Aí o papai ficou naquela expectativa da minha nona viva, e quando nós soubemos que ela estava viva, o papai falou, não, vamos vê-la. E fomos a família em abril de 1947. Foram todos vocês? Fomos a família toda de navio.
12 dias de navio, chegamos em Gênova e de lá fomos lá para a propriedade da minha família, era uma vila, ficamos lá e minha nona estava viva, foi muito bom porque minhas tias também. E em Vicenza, que também eu tinha uma tia que casou e morava lá, que justamente era parente dos Bertoldo, resolveu fazer o casamento do papai e da mamãe lá. Legal. Então eu tenho aí a foto do padre lá da igreja, que papai e mamãe casaram lá em Vicenza, na igreja. E por sinal que minha mãe chamava-se Lídia e o padre chamava-se Lídio. São coisas assim que a gente lembra, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. O fato de seu pai ser italiano, durante a Segunda Guerra, ele teve problemas aqui ou não? Porque tinha muita perseguição contra italianos, alemães, japoneses aqui, né? Não. Papai não. Teve, inclusive, em Americana é famosa a história da família Miller, que teve que mudar até a propriedade das empresas. Tudo. Não, papai não teve, não. Inclusive... Acho que era mais com os italianos mesmo, com os alemães. Papai não. O meu pai, ele tinha muitos negócios em São Paulo com pessoas libaneses, árabes lá, todo com italianos. Voltando um pouquinho, o papai trabalhou em São Paulo, na tecelagem que era na época dos Gasparian. Depois também trabalhou numa outra tecelagem que chamava Santa Branca. Então, há pouco tempo até eu lendo a história da mãe da Constanza Pascolato, me remeteu a muitas pessoas que o papai conheceu. No dia a dia dele. No dia a dia, que foram pessoas do conhecimento do meu pai. E eu fiquei muito feliz porque me trouxe lembranças muito boas, né? E meu pai, eu vou falar um pouquinho dele. Como é que ele, vamos dizer, ele veio para o Brasil porque estavam precisando de algum conhecimento na área de seda e tudo mais, né? Mas daí ele trabalhou primeiro, então, para São Paulo, né? Primeiro, não, depois que ele veio para cá. Quando ele veio para cá, trabalhou com os Jones, né? A família Jones. E daí, no fim, ele montou a tecelagem dele. Sim, ele montou... Em sociedade com o Bertoldo. Junto com os Bertoldo. Depois ele montou ele sozinho. Teve uma sociedade depois com o seu Ângelo Marton. E depois formaram a Citra também. Ele foi fundador da Citra. E também foi um dos que trouxeram a fibra para cá. Vou perguntar uma coisinha para você, fora da família. Como é que era o dia a dia quando você era criança? Como é que era a Americana? Vocês restringiam o quê? Carioba e o centro aqui? Como é que era? Era assim, aqui a Rua 30 era barro da altura nem sei do quê. E tinha assim, eu tinha, quando eu vim para cá, devia ter quantos? Eu vim para cá com 5 anos, meu pai já estava fazendo essa casa. Então a gente vinha brincar em cima dos tijolos aí, a capelinha já existia, então o Lelinho vinha brincar aqui, a Carmelita, vinha o grupinho da escola do Heitor Penteado, que eu frequentava, vinha o grupinho todo brincar aqui em frente à capelinha. Só para esclarecimento, o Heitor Penteado não é o Heitor Penteado de hoje, é onde ali tem um museu ali na Praça Comendador Miller, onde eu fiz o meu primeiro ano de grupo também. Então, vinham brincar aí, porque retrocedendo aí na minha carreira,
eu fiz a escolinha Santa Maria, com a dona Delmira de Oliveira Lopes, que era sogra, inclusive, da minha tia. E a dona Olímpia, a Bart de Oliveira, e o seu Silvino. E a dona Delmira... Viraram tudo nome de escola hoje, viu? Sim. E a dona Delmira me alfabetizou. Eu tinha 5 anos. Com 6 anos, eu comecei a minha carreira, vamos dizer, de estudante, porque no dia 21 de abril, as festas eram comemorativas, eram maravilhosas. E a Delvis Porcati morava e era minha vizinha, me convidou para ir à festa. Eu fiquei toda feliz e fui. Por quê? Porque, inclusive, eu morava na Casa Verde e o professor Alcindo morava na casa onde é o Versailles hoje. E as famílias eram muito amigas. E fui à festa, quando ele me viu, ele falou: eu sei que você já está alfabetizada, você não quer vir para a escola? 22 de abril eu já estava lá. Que legal. Isso aí foi uma coisa muito boa para mim, porque daí eu fiz os 4 anos. Do antigo grupo primário, né? O chamado primário. E quando eu terminei, eu estava com 9 anos, foi quando eu fui para a Itália. E não perdi um ano, porque quando eu voltei é que eu comecei a fazer... Daí você fez o ginásio onde? Não, eu fiz primeiro técnica em contabilidade. Você já foi fazer direto? Fui fazer direto. Quando eu terminei a contabilidade, foi quando eu ganhei a bolsa e não assumi. O seu Marcelo falou: Fanny, dona Aparecida está colocando aí o curso de magistério. Conta um pouquinho pra gente do seu período no Kennedy, que naquele tempo acho que era Instituto de Educação Americana, não, quando você entrou, como é que chamava? Não, quando eu entrei era ginásio estadual e escola normal de Americana. Nessa ocasião foi que, como eu tinha feito contabilidade, o seu Marcelo chegou para mim e falou, já que eu não ia fazer letras, que foi uma frustração na minha vida, ele disse: faz o magistério, Fanny. E eu ganhei um ano. Era pré, primeiro e segundo. Eu não fiz o pré. E eu entrei no segundo ano, que naquela época era segundo normal. Fiz segundo normal, terceiro normal. Só. E me formei professora. Eu me lembro que a nossa classe era uma classe, o maior número de aulas, tinha 43 alunos. E em seguida eu me formei e ia começar a lecionar. A Terezinha Moraes, que era professora lá, tinha por força do curso normal, tinha que ter o curso de primeiro grau, hoje fundamental, né? Então, a Terezinha Moraes, ela ia deixar a escola para ir para o SESI. E ela veio aqui em casa me procurar e falou: olha, eu vou sair lá da escola, se você quisesse ir para o meu lugar. Aí eu falei: eu vou trabalhar com a doutora Paioli? Eu já conhecia, né? Porque... A fama. Conhecia porque, inclusive, teve uma passagem na nossa formatura que era científico, ginásio científico e normal. E o científico só tinha 6 alunos. E a nossa classe ia ter o baile de formatura e eles queriam as mesas da frente. Então deu um quiprocó lá e a dona Aparecida falou: não, quem vai ficar na frente são as normalistas. E o Vecinho ficou muito bravo, né? Ele era do clássico. Do científico. Bom, isso aí foi uma passagem assim, né? Aí
eu me apresentei para a dona Aparecida, a sala dela tinha uma cortina assim, abriram-se as cortinas e encontrei a dona Aparecida. Aí primeiro ela perguntou uma porção de coisas para mim, depois ela falou, aqui entra se tem conhecimento e tem vontade de trabalhar, enfim, me fez um sermão daqueles. Você está disposta? Eu, muito humildemente, eu disse, dona Aparecida, eu vou tentar, né? E eu fui substituir a classe da Eli Piró, Fenley. Era um 4º ano. Então eu estudava feito uma doida. Por quê? Eu tinha alunos, por exemplo, posso citar? Pode, lógico. Meire Macedo de Camargo Neves, Laffer hoje, né? Ricardo Tombi. Enfim, eu tinha uma gama de alunos que eu tinha que estudar muito, porque eles exigiam muito da minha capacidade de conhecimento. Aliás, isso foi uma ajuda muito grande. Em seguida, eu já assumi tudo, mas eu dava aula na parte do ensino primário. Quando a escola passou lá para o Kennedy, o prédio passou para lá, eu assumi aulas de educação física, porque eu jogava basquete pelo Irman, ali no Irman, era da Nardini. Não, eu lembro. Eu era jogadora de basquete, então me autorizaram a dar aula de... É onde é o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aí eu comecei a dar aula de educação física. Posteriormente, eu fui fazer pedagogia em Piracicaba. Tá. Fiz pedagogia em Piracicaba, era Instituto Educacional Piracicabano, que depois se tornou Unimep. E até nosso paraninho foi o governador Laudo Natel, na época. E a minha carreira prosseguiu, eu saí da área de educação física, fui para a área propriamente de educação. Aí eu fiz o curso de administradores escolares no próprio Kennedy. Dona Aparecida chegou para mim e falou, daqui 2 dias você vai fazer vestibular para administradores escolares. Eu falei, Dona Aparecida, vestibular daqui 2 dias, português, matemática? Não, você vai ter que fazer porque tem que ter quórum e... Fiz, passei. Tem uma passagem que até hoje me gratifica, porque eu fiz a redação. A Leni Boer pegou minha redação e foi levar para a Dona Aparecida ler. Que legal. Isso foi muito agradável. Eu tenho uma outra passagem que me orgulha muito, e não é demagogia da minha parte, mas eu tive um professor de sociologia, professor Júlio de Andrade Ferreira, e eu, quando fui fazer o normal, ele fez a primeira sabatina, que a gente falava, né, de sociologia. E quando ele começou a entregar as provas, as notas começaram a vir muito baixas. Eu comecei a me encolher na carteira e falei, se elas que já fizeram primeiro, então já estão no segundo, eu vou estar lá embaixo. Aí, de repente, ele perguntou, quem é o número 9? Eu, muito assim, fiz, parabéns, nunca vi uma prova com tanto poder de síntese. Daí, né?
houve um alívio, mas isso me custou caro também. Porque toda segunda-feira ele chegava com a caneta e fazia assim na caderneta e dava o número 9. E eu tinha que estudar muito. E Fanny, você trabalhou quantos anos na escola lá que depois virou Instituto de Educação Presidente Kennedy, hoje é Heitor Penteado? Quantos anos você trabalhou lá? No Kennedy eu fiquei 28 anos. 28 anos. Aí, porque era aposentadoria com 25 anos. Tá. E aquelas coisas burocráticas, eu perdi 3 anos porque não queriam contar aquela época que eu substituí. Ah, tá. Aí, terminando os 28 anos, eu fiquei mais 15 no Heitor. Inclusive, eu substituí o Felipe na direção né? Quando ele se aposentou. Fala um pouquinho sobre Dona Aparecida, que você... Eu só vou completar que eu fiz supervisão escolar e orientação educacional. Fala um pouquinho sobre a Dona Aparecida Paioli, porque ela sempre foi uma figura muito controversa. Particularmente, eu digo assim, eu lembro que eu tinha muito medo dela. E muita gente tem, às vezes conversa com alguns amigos, alguns criticam muito e tal, e outros elogiam, né? Então eu falo assim, ela não é uma unanimidade. Mas, inegavelmente, ela era uma pessoa que a gente tem que admirar, porque era uma época em que as mulheres não tinham muito espaço, então ela teve que conquistar o espaço dela, enfrentando muita coisa. E eu sempre falo assim, meu pai tinha uma história que meu pai falava muito, que era o seguinte: antigamente importante na cidade era o prefeito, o delegado de polícia, o pároco e o chefe da estação. Em Americana tinha mais uma pessoa, que era a Dona Aparecida Paioli. E era mesmo. Era realmente uma autoridade, né, aqui dentro da cidade. A Americana deve muito a Dona Aparecida Paioli. E tudo isso que se dizia sobre ela, muita coisa era infundada. A Dona Aparecida, fora da escola, era a pessoa mais simpática, mais assim, brincalhona que eu conheci. A minha proximidade com a Dona Aparecida foi muito grande e eu tenho muita história com ela. Inclusive, eu sou nascida 10 de agosto, Dona Aparecida 10 de agosto. Ah, é? Essa mesmo? Sim, fazíamos aniversário no mesmo dia. E essa questão da Dona Aparecida, o pessoal ter medo dela e tudo mais, da nossa parte de professores, nós somos todos aqueles que trabalharam com ela até hoje, os que foram e os que estão aí, têm uma gratidão eterna, porque ela nos dava um respaldo extraordinário. Ela cobrava, mas dava Ela respaldo. cobrava, mas ela dava. Ela sempre falava, para mim a escola, quem é bom fica, quem não é, cai fora. Teve não vou falar o nome, mas teve uma questão, por exemplo, nós éramos em 102 professores no anfiteatro. Quantos alunos chegou até o quê? 4.200. Imagina alguém ser diretora de 4.200 alunos, cento e tantos professores. Como é que é o que ela falava. Disso, né? Eu não vou arreganhar os dentes, porque se eu fizer isso, eu estou perdida. Então, 102 professores. E outra coisa que ela conquistou que nós tivéssemos 40 horas, 3 professores podiam exercer. Eu fui uma orientadora educacional no noturno, com o Padre Balieiro, que era secretário da Educação. Nenhuma escola do estado teve isso, e ela conseguiu. Um grande mérito também que eu falo para ela é o seguinte: quantas pessoas que se renome, né? Se tornaram pessoas de renome, sim, série de coisas, né? Ministros, almirantes, generais, professores de universidade, doutores, né? De universidades aí e tudo mais. Quando a gente estava fazendo a revista do Kennedy, eu descobri até que tinha uma que dá aula em Oxford.
né? Então, realmente, era uma escola que formava muito bons alunos, né? Inclusive, até que eu falo assim, o pessoal prestava vestibular direto, não precisava fazer cursinho preparatório, Não fazia cursinho. Entrava nas USP da Entrava vida, direto. Mais, né? Então, era uma ótima escola. Então, aí ela disse... outra coisa que ela conquistou, tinha a reunião uma vez por mês, era integral, o tempo todo. Manhã parava para comer alguma coisa e continuava até quase à noite. E dando as diretrizes e como ela queria, o que estava acontecendo. Ela queria tudo muito ali. Mas fora disso, era uma pessoa maravilhosa. E eu sou muito grata. Te perguntar uma coisa. Que eu aprendi uma coisa, só completando. Uma coisa muito importante com ela. Você receber um sim ou um não. Eu ia a quase todas as reuniões da secretaria, eu ia com ela na Divisão Regional de Ensino. Ela me chamava para ir com ela. E ela peitava todo mundo lá. E então eu aprendi muito. E aprendi também isso. Ou eu recebo um sim ou um não. E me diz uma coisa. Acho que se eu perguntasse para você, você teria... Se você pudesse voltar no tempo, né, de uma fase que você viveu, seria essa a sua fase que você mais tem saudades ou outra fase da vida? Não, eu tenho muita saudade da minha época de, como você disse aí, de menina, porque foi uma época maravilhosa. Tenho muita saudade da minha época de adolescente, o que a Americana proporcionava para a gente, né? O Rio Branco, o Clube do Bosque, as festas, as reuniões de família, as reuniões de amigos, as reuniões nas casas, que a gente fazia bailinho nas casas, inclusive lá na casa da sua família, lá na... Tia Nícia. E tenho saudade da minha época de estudante, que até hoje eu me comunico com muitos deles e infelizmente perdemos alguns que já foram há muito tempo, outros que estão indo Por isso que eu falo assim, um privilégio a gente chegar na maturidade, na terceira idade, enfim, né? Porque eu falo assim, quantos desses que não tiveram essa oportunidade não estão aqui para contar? Não estão aqui. Então eu tenho muita saudade da época do Kennedy, de tudo que nós tivemos, porque não era só a sala de aula, era o convívio, era o fim do ano que ela fazia o Natal, faziam lá no pátio o jantar de Natal, comemorava-se. Nós saíamos da aula na sexta-feira, tinha um grupo de professores, eu, o Cal Azen, a Hilda Rechinelli, a Sheila, uma turminha que tocava violão, e a gente ficava lá tocando violão, ela permitia tudo isso. E às vezes ela participava. Depois, essa questão dela fazer o Natal foi que me inspirou também a começar a fazer os almoços com o pessoal. E que eu comecei, acho que em 1990. E perdura até hoje. Os professores e os alunos, né? Sempre no fim do ano. Com isso, a gente encerra a primeira parte da entrevista com a Fanny. Eu gostaria de avisá-los que essa é a primeira parte. A segunda parte, nós vamos falar um pouquinho mais sobre política de Americana, sobre as ações, as atividades sociais que a Fanny teve e algumas coisas mais polêmicas. E também gostaria de pedir para que todos se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho de notificação,
Tá? E também compartilhem com seus amigos através das outras redes sociais, o Instagram, o Facebook, né? Para que mais pessoas fiquem sabendo. Isso tudo faz com que essa ótima entrevista chegue a mais gente, que eu acho que é muito bom que as pessoas tenham essa oportunidade de ouvir gente interessante, gente que tenha história para contar, história boa para contar. Muito obrigado.